nós somos, né, alternativamente, o modo fenomenológico existencial de sermos, né, que é consciência pré-reflexiva, né, que é consciência fenomenológica, né, e nós somos, né, em seguida, ao desdobramento desse modo fenomenológico existencial de sermos, né, nós somos o modo acontecido de sermos, nós somos o modo ôntico de sermos, nós somos o modo coisa de sermos, né, e nós transitamos, né, alternativamente entre o modo coisa de sermos, o modo acontecido de sermos, o modo teorético de sermos, o modo reflexivo de sermos e o modo fenomenológico existencial do acontecer. O modo fenomenológico existencial da ação, do desdobramento de possibilidades. Então, nós somos alternativamente o modo fenomenológico existencial e o modo não fenomenológico. O modo de sermos do acontecer e o modo de sermos do acontecido. E é um prolongamento entre o modo fenomenológico existencial de sermos e o modo acontecido, o modo coisa de sermos, né? Porque a vivência do modo fenomenológico existencial, né, via de regra, né, se esvai na direção do modo coisa de sermos, né? O modo de sermos fenomenológico existencial do acontecer se desdobra no sentido do modo coisa de sermos, no modo de sermos do acontecer, né? O modo de sermos do acontecer, o modo fenomenológico existencial, é o modo ontológico de nós sermos. É o modo de sermos da vivência do sentido, né? Logos é sentido, e do sentido que é característico desse ser, que é o ser humano. Então, o ser humano vivencia ontologicamente sentido, logos, fenomenologos, diálogos, ontologos, que caracterizam o modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer, que se desdobra em direção ao modo de sermos do acontecido, em direção ao modo coisa de sermos, né? Isso, né, é particularmente porque o modo fenomenológico existencial de nós sermos, o modo ontológico de nós sermos, em sua momentaneidade, na vivência de sua momentaneidade instantânea, ele é ação. Ele é vivência de possibilidades, vivência de forças, que são as possibilidades, que são as forças de tudo que nos acontece, né? E que se desdobram em direção ao modo coisa de sermos. Esse desdobramento é o que nós chamamos de ação. A ação é o desdobramento da possibilidade que se constitui como vivência fenomenal, que se constitui como cognição, que se constitui como consciência pré-reflexiva, né? Então, no modo de sermos do acontecer, nós vivenciamos a consciência pré-reflexiva, a consciência fenomenológica, né, que é característico da vivência do desdobramento de possibilidades, ou seja, da vivência do desdobramento da ação. O desdobramento de possibilidades, a vivência do desdobramento de possibilidades, é a vivência da ação. E essa vivência da ação é que constitui o logos, o fenomenologos, a consciência pré-reflexiva fenomenal, né? À medida que as possibilidades se desdobram, à medida que se desdobra a ação, né, a vivência da gente transita do modo de sermos do acontecer para o modo de sermos do acontecido, né? À medida que nós vivenciamos a ação, que é fenomenológica, nós vivenciamos o desdobramento do modo de sermos do acontecer para o modo coisa de sermos, né? Nós vivenciamos o modo de sermos do acontecer, que é a ação, e que se desdobra na direção do modo coisa de sermos, né? Isso porque, à medida que se desdobra em direção ao modo coisa de sermos, né? À medida que as possibilidades, que a vivência da ação, né, se desdobra, ela perde em força, ela decai, como dizia o Heidegger, né? Ela decai em forças.
né? E quanto mais a vivência da possibilidade decai, mais ela se constitui como coisa, né? A coisa é a possibilidade devagar, quase parando, né? É a possibilidade no seu mínimo, é a possibilidade instalada como coisa, né? Então, a vivência da ação evolui à medida que a possibilidade decai, à medida que a possibilidade se desdobra, ela evolui na direção da coisa, ou ela involui, talvez fosse melhor dizermos, né? Na direção da coisa, né? A coisa, a condição de coisa, o modo sermos de coisa, né? A coisa, né? Era designado pelos gregos como ente, né? A coisa que é a possibilidade exaurida, a possibilidade instalada, o modo de sermos coisa é o modo de ser do ente. Por isso que ele é, não é doente, é do ente, né? Por isso que ele é o modo coisa de sermos, o modo de sermos da coisa, é o modo de ser do ente, é o modo ôntico de nós sermos. Enquanto que a vivência da ação, a vivência do modo fenomenológico existencial, que é o modo de sermos da vivência do sentido, do logos, do fenomenologos, do dialogos, é o modo ontológico de nós sermos, né? O modo ontológico de nós sermos é o modo fenomenológico existencial, que é o modo de sermos do desdobramento de possibilidades, do desdobramento da ação. Depois que a possibilidade se desdobra, ela se constitui como coisa e nós estamos, então, no modo coisa de sermos. Esse modo de sermos coisa é o modo de ser do ente, né? É o modo ôntico de sermos, o modo natural de nós sermos, né? O modo de sermos de nossa vivência normal, vamos dizer assim, comum, cotidiana, né? Quer dizer, é o modo de ser doente, né? Doente. Mas quando emerge a possibilidade, mais uma vez, essa possibilidade se desdobra e ela se constitui como consciência fenomenológica, como consciência pré-reflexiva, né? E se desdobra como ação. A ação é o desdobramento da possibilidade, né? Então, depois que a possibilidade se desdobra, ela constitui o ente, né? Ela constitui a coisa, ela constitui o modo coisa de sermos, que é o modo de sermos do ente. Via de regra, nós chegamos ao modo de ser do ente, ao status quo do modo de ser do ente, né? Nós chegamos a esse status quo do modo de ser do ente, né? À medida que nós desdobramos possibilidades na vivência do modo fenomenológico existencial de nós sermos, que é desdobramento de possibilidade, que é, por isso, ação, e que se constitui como logos, como consciência pré-reflexiva, né? Como vivência de sentido. Esse modo de sermos fenomenológico existencial da vivência de sentido, via de regra, acontece antes do modo de sermos do ente. Então, o modo coisa de sermos é o modo de ser do ente, enquanto que o modo de sermos do acontecer, da vivência fenomenológica, como acontece antes, né, ele é um modo pré-ente de ser. Né? A vivência fenomenológica da gente não é um modo coisa de sermos, não é o modo de sermos do acontecido. É o modo de sermos que é anterior ao modo coisa de sermos. E que, por isso, é anterior ao modo de sermos do ente, como diziam os gregos, para designar a coisa. Né? Então, o modo fenomenológico existencial de nós sermos, do desdobramento da ação, é pré-coisa. É anterior à coisidade. É anterior ao modo de sermos da instalação da coisa. É anterior ao modo de sermos do ente. E por isso, esse modo fenomenológico existencial de nós sermos é o modo de sermos do acontecer, da vivência do desdobramento da ação,
da consciência pré-reflexiva e é pré-ente, porque é um modo de sermos em que nós não somos coisa, em que nós não somos ente, e que estamos na vivência desta condição fenomenológica existencial, né, pré-reflexiva, de pré-coisa, que não é coisa. E como não é coisa, é pré-coisa, ou seja, é pré-ente. É o modo de sermos do presente. Todas as abordagens fenomenológicas existenciais privilegiam este modo de sermos do presente, né? Sem negar esse modo coisa de sermos, mas privilegiando o modo de sermos da vivência fenomenológica da ação, que é vivência fenomenológica pré-reflexiva. E não é coisa. É um modo de sermos que é anterior à condição da coisa. É o modo pré-coisa de sermos. É o modo pré-ente de sermos. É exatamente o presente. É o modo presente de sermos, que se caracteriza pela ação, pela vivência do desdobramento de possibilidades, que é a atualidade, né? Então, o modo não coisa de nós sermos, o modo pré-coisa de nós sermos, é o modo de sermos do presente e da atualidade.